Em uma noite turbulenta, o poderoso rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou inquieto. Era mais do que um mero devaneio, era uma revelação divina, um vislumbre do futuro da humanidade. Em Daniel capítulo 2, versículos 31 a 45, o profeta hebreu narra e interpreta essa visão de forma magistral. O rei viu uma estátua imensa, composta por diferentes materiais, ouro, prata, bronze, ferro e, por fim, uma mistura de ferro com barro. Daniel revela que cada seção representava reinos sucessivos. A cabeça de ouro era Babilônia, o império glorioso do próprio Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representavam o reino seguinte, a Média Pérsia. O ventre e as coxas de bronze apontavam para a Grécia de Alexandre o Grande. As pernas de ferro simbolizavam Roma, com seu poder esmagador. E os pés, feitos de ferro misturado com barro, mostravam a divisão de Roma em reinos frágeis e instáveis, como vemos hoje na Europa moderna. Cada parte dessa imagem corresponde a impérios reais, que existiram em sequência exata ao longo da história, sem quebras, sem saltos, cumprindo literalmente o que Deus revelou mais de 500 anos antes de Cristo nascer. Esse sonho é mais do que uma curiosidade histórica. Ele é uma demonstração contundente de que Deus está no controle dos eventos humanos. No versículo 44, Daniel afirma que, nos dias desses reis divididos, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Essa pedra que atinge os pés da estátua e a destrói representa o reino eterno de Deus, que surgirá quando todas as potências humanas tiverem passado. Essa profecia é um pilar da interpretação historicista, a ideia de que as profecias se cumprem ao longo da linha do tempo, em uma progressão contínua de eventos históricos. Esse modelo aparece também em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, onde o Filho do Homem recebe um domínio eterno. A interpretação historicista não depende de conjecturas. Ela nasce da leitura literal e sequencial do texto sagrado. Em vez de isolar profecias em eventos pontuais ou meramente simbólicos, o historicismo vê a mão de Deus conduzindo a história, do início ao fim. Ao observarmos esse modelo sendo cumprido com precisão milimétrica em Daniel, capítulo 2, não podemos ignorar o fato. Deus conhece o futuro. E mais do que isso, ele não apenas prevê, mas dirige os rumos da história com sabedoria e propósito. Essa profecia também expõe a falência dos projetos humanos de unificação mundial. Daniel, capítulo 2, versículo 43, declara que os reinos representados pelos pés e dedos da estátua, as nações da Europa moderna, tentariam se unir por meio de casamentos, mas não se uniriam. Essa parte do sonho tem se cumprido com impressionante precisão. Ao longo dos séculos, reis e rainhas de diferentes países europeus buscaram alianças matrimoniais para consolidar poder e unificar territórios. Um exemplo notório é o da monarquia britânica. Embora hoje ostente o nome tradicional de Casa de Windsor, sua origem está profundamente entrelaçada com famílias reais da Alemanha. Antes da Primeira Guerra Mundial, o nome oficial era Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. No entanto, devido ao conflito com a Alemanha, o nome foi alterado em 1917 para parecer mais britânico e apagar os vínculos germânicos. Mesmo com esses casamentos e alianças de sangue, as nações europeias permaneceram divididas e enfrentaram guerras devastadoras, como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. O versículo se cumpre diante de nossos olhos. O ferro e o barro não se misturam. Daniel capítulo 2 não apenas prevê reinos e guerras, mas aponta para a esperança suprema da humanidade, o reino de Deus. Ao final da visão, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atinge a estátua nos pés, destruindo-a completamente. Essa pedra representa o reino de Cristo, estabelecido por Deus e não por esforços humanos.
quando Jesus voltar, como prometido em Mateus capítulo 24, versículo 30, os reinos do mundo serão desfeitos e apenas o reino eterno subsistirá. Essa é a culminação de toda a história profética. E a interpretação historicista ajuda a compreender que esse momento não é uma abstração teológica, mas um evento real, posicionado no fim de uma linha contínua de acontecimentos históricos. Desde Babilônia até os dias atuais, a profecia nos leva passo a passo, mostrando que Deus não abandonou a terra. Ele está guiando tudo para o grande clímax final, quando o mal será erradicado e a justiça eterna será instaurada. Como diz o apóstolo Paulo em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Portanto, Daniel, capítulo 2, é uma bússola profética. Ele não apenas revela o que foi e o que é, mas anuncia com certeza o que será. A precisão do cumprimento das partes passadas da profecia é uma garantia segura de que o final também acontecerá como foi prometido. Se Deus revelou com exatidão a ascensão e queda de impérios, podemos confiar que o reino eterno também será real. Essa convicção nos fortalece diante dos desafios dos últimos dias. Quando tudo parecer caótico e fora de controle, lembramos que Deus já escreveu o final da história. Ele reina sobre reis, presidentes e nações. E em breve, como diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15, os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Que essa certeza alimente nossa fé, nossa esperança e nossa prontidão, pois o tempo se aproxima em que a pedra cortada sem mãos encherá toda a terra, e nada mais será como antes.